Olá, essa é uma aula de balanço de carga dentro do conteúdo de equilíbrio químico na disciplina de Química Analítica. O balanço de carga, ele nada mais é do que uma expressão algébrica da eletroneutralidade de uma solução. Em outras palavras, o número de cargas totais positivas dentro de uma solução tem que ser igual ao número de cargas totais negativas. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o seguinte enunciado. Considere uma solução aquosa contendo apenas os seguintes íons: H+, OH-, Na+, H2PO4-, que é o de hidrogênio fosfato, HPO4 2-, que é o hidrogênio fosfato, e o PO4 3-, que é o íon fosfato. Para começar a fazer o balanço de carga, a gente precisa identificar quais são as cargas positivas, ou seja, os cátions, e quais são as cargas negativas, os ânions. Nesse exemplo, a gente tem como cargas positivas os íons H+, e o íon Na+. Já como cargas negativas, nós temos os íons OH-, o H2PO4-, o HPO4 2-, e o íon PO4 3-. A gente já sabe que para realizar o balanço de carga, basta igualar o número de cargas totais positivas ao número de cargas totais negativas. Então, o nosso balanço vai ficar da seguinte forma. Íon, concentração total de íon H+, mais a concentração total em solução de íons Na+, vai ser igual à concentração total de íons OH-, mais a concentração total de íon H2PO4-, mais, verifica aqui esse detalhe, 2 vezes a concentração de HPO4 2-. E de onde é que vem esse 2? Se você verificar, o íon HPO4 2-, ele tem 2 cargas negativas, ele é divalente. E isso faz com que ele contribua, cada mol de íon HPO4 2-, contribui com 2 mols de carga negativa para a solução. Por isso, na hora de expressar o balanço de carga, eu vou multiplicar a concentração total de HPO4 2- por 2. A mesma coisa eu vou fazer com o íon fosfato, PO4 3-. Então, no balanço de carga, no final eu vou ter mais 3 PO4 3-. Ou seja, 3 vezes a concentração do íon fosfato, porque ele também, cada mol de íon fosfato contribui com 3 mols de carga negativa para essa solução. Nesse segundo exemplo, a gente vai escrever o balanço de carga para uma outra solução contendo as espécies abaixo. E se você verificar, além das cargas positivas e negativas, eu tenho algumas espécies neutras, ou seja, que não possuem nem carga positiva nem carga negativa. Nesse caso, essas espécies não vão fazer parte do balanço de carga, apenas do balanço de massa, que é o assunto de uma outra aula. Então, o primeiro passo é identificar as cargas positivas, as espécies que possuem carga positiva, que são 4, é o íon H+, o ferro 3+, o magnésio 2+, e o íon amônio. E as espécies que possuem carga negativa, os íons OH-, ClO4-, FeCN6 3- e o íon Cn-. O balanço de carga, então, vai ficar da seguinte forma: concentração total de íon H+, mais 3 vezes a de ferro 3+, mais 2 vezes a de ferro 2+. E vale lembrar que esse 3 multiplicado pelo ferro se deve à carga dele mais 3, e o 2 multiplicado pela concentração de íon magnésio se deve à carga dele 2+, mais a concentração total de íon NH4+. Isso é igual à concentração total de íons OH- mais ClO4-, mais 3 vezes a concentração do íon FeCN6 3-, também devido à carga trivalente dele, mais a concentração total de íon Cn-. Exemplo número 3. Escreva o balanço de carga para a solução anterior quando se adiciona a ela o cloreto de magnésio. Então, eu vou ter as mesmas espécies que eu já tinha em solução, porém agora com a adição do sal cloreto de magnésio. Como se trata de uma solução aquosa, a gente não pode esquecer que esse sal vai se dissociar, formando o íon Mg2+, e 2 íons Cl-. Porém, no balanço de carga, a única diferença vai ser a
inclusão da concentração do íon Cl-. Isso porque a concentração de íon magnésio já estava contemplada no balanço de carga anterior. E aí ele vai ficar da seguinte forma: concentração total de íon H+, mais 3 vezes a de ferro, mais 2 vezes a de magnésio, mais a concentração total de amônio é igual à concentração total dos íons OH-, mais ClO4-, mais 3 vezes a concentração de íon FeCN6 3-, mais a concentração de íon Cn-, mais a concentração de íon Cl-. Observa que esse íon cloreto ele não é multiplicado por 2, porque a carga dele é apenas de -1.